me pegar, pegou meu coração. Pois você me escolheu.
nosso chamado, amém? Glória a Deus.
Espírito Santo de Deus, Ele está aqui. Eu não sei há quanto tempo você não sente a presença de Deus como você sentia antigamente. Quando nós chegávamos em casa, ansiosos para falar com Deus, para sentir a presença dEle. Eu queria te convidar nessa hora a declarar esse refrão novamente, pedindo para que o Espírito Santo de Deus, Ele arda em nós. Paixão, ousadia, intrepidez. Ó Espírito Santo de Deus, nós clamamos pela Tua presença. Aleluia, Senhor, por favor. Nós somos a Tua igreja. Nós ansiamos pela Tua presença, Espírito Santo. Porque nós sabemos que se o Teu Espírito nos encher, estiver conosco, nada vai nos abalar. Nós clamamos como Tua igreja, Senhor. Nos encha com a Tua presença, Jesus. Aquele mesmo Espírito Santo que estávamos em Jesus, que hoje está disponível aqui para nós. Sinta-se à vontade, Espírito Santo de Deus. Arde como Teu fogo. Vem com a Tua presença, Espírito Santo de Deus. Nós ansiamos a Tua presença. Nós ansiamos a Tua presença. Oh, Jesus, resgata aquele primeiro amor. Resgata aquele primeiro amor que nós perdemos muitas vezes com o tempo que nos falta, pela correria do trabalho, pela correria do nosso dia a dia. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus. Acenda o fogo em nós. Vem, acende em nós, Senhor. Vem, acende em nós, paixão pelo Teu nome. Vem, acende em nós, Senhor. Vem, acende em nós, Senhor. Vem, acende em nós, paixão pelo Teu nome. Vem, acende em nós, Senhor. Vem, acende em nós, Senhor. Vem, acende em nós, paixão pelo Teu nome. Vem, acende em nós, Senhor. Vem, acende em nós, Senhor. Vem, acende em nós, paixão pelo Teu nome. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Nós te amamos. Aleluia.
nosso que nos ama com amor de Pai. Aleluia, Jesus, a nossa glória a Ti, Jesus. Move, Senhor, move livremente nesse lugar com o Teu Espírito Santo, Jesus. Toca as vidas aqui do Seu Espírito Santo, Jesus. Invade cada vida aqui do Teu Espírito Santo, Jesus. Oh, Jesus, toca a vida de cada um do Seu Espírito Santo, Pai. O Senhor é nosso Pai, o Senhor nos ama.
orar por não sei se é um só, mas alguns casais nessa noite que precisam de restauração. Não sei se vocês vieram obrigado, não sei como está acontecendo na sua casa. Mas eu queria orar para que o Pai esteja no centro do relacionamento de vocês. Que esse relacionamento possa ser sarado nessa noite. Amém? Amém? Então levante a mão comigo, vamos orar por isso. Jesus, te peço hoje, Senhor, por cura e restauração na vida de casais nessa noite. Senhor, muitas vezes temos passado por luta, por problemas, Senhor. Eu te peço que o Senhor venha com a cura nessa noite. Senhor, nosso Pai, que se importa conosco, Deus. Senhor, nosso Pai, que cuida de nós, e nós pertencemos a Ti, Jesus. Então que essa cura venha nessa noite, a cura do Pai. Que o Senhor possa ser o centro do relacionamento de todos sempre, Deus. Nós colocamos aos Teus pés, pedimos a Tua cura nos relacionamentos nessa noite, Senhor, de casais nessa noite. Traz a Tua cura, Jesus. Traz a Tua cura, traz o Teu perdão, Jesus. Traz a Tua graça, Pai, a Tua misericórdia, Deus. No Teu nome que nós clamamos, Jesus. No Teu nome que nós pedimos, Senhor. Que, Senhor, que nessa igreja haja casais saudáveis. Senhor, que haja casamentos saudáveis, Senhor. Que haja casamentos que sejam modelo para pessoas, Jesus. Que haja casamentos que inspirem outras pessoas, Jesus. Nós clamamos pelos casais da nossa igreja, Jesus. Que eles possam crescer em relacionamento contigo, em intimidade contigo, Jesus. No Teu nome que nós oramos, Pai. Todos. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Boa noite. É um prazer estar com vocês aqui. Eu sou Valdemar, a minha esposa Monique. E como eu sou um marido muito sábio, eu vou deixar ela começar falando. Depois eu volto e falo, tá bom? Essa piadinha ele usa em todas as igrejas. Paz do Senhor, queridos, boa noite. É um prazer para a gente estar aqui. Nós temos essa cara de novinho, mas a gente só engana, tá? Eu vou revelar a idade aqui, que tá todo mundo curioso. O que essa menina de 15 anos está falando ali na frente? Eu tenho 26 anos, Valdemar tem 27. E ainda somos novinhos, eu sei, tá todo mundo comentando isso. Mas nós servimos a causa da igreja perseguida já vai fazer 6 anos. Nós nos envolvemos com isso. Não era o nosso plano, mas era plano de Deus. Nós estávamos estudando, já namorávamos nessa época. Eu estava fazendo faculdade de uma área, ele também estudando para outra área. E o Senhor mudou tudo. A gente estudou, nós nos formamos em áreas totalmente diferentes para que fosse algo usado mesmo na obra de Deus. E Deus sempre disse para a gente, disse para mim quando eu era pequena, que eu seria missionária. E eu falava isso para minha mãe, quando eu tinha uns 6 anos de idade. Mãe, eu vou ser missionária. Minha mãe já infartou do coração. Porque ela achou que eu ia para a África, ela achou que eu ia, de repente, para um país muito distante, o Timor-Leste. Tinha um missionário da nossa igreja que estava no Timor-Leste, eu já estava toda empolgada para trabalhar com eles lá. Mas Deus me fez conhecer a causa da igreja perseguida e hoje nós somos missionários dessa causa, divulgadores dessa causa. E estamos aqui mais uma vez para compartilhar com vocês essa causa que não é muito fácil de se ouvir, né? É uma notícia muito boa, mas é uma notícia bíblica. E eu acredito que você está disposto a ouvir essa notícia, as boas novas da palavra de Deus. Uma vez, um grupo de brasileiros esteve num país chamado Quirguistão. Sim, é um país, ele existe, tá? Está no mapa. O Quirguistão fica perto ali da China, da Rússia também. E o que aconteceu? Nessa viagem, um grupo de brasileiros encontrou com pastores russos, pastores do Uzbequistão, do Quirguistão, e esses pastores pediram para que eles contem para a gente como é a perseguição no Brasil. Ficou um silêncio, foi isso que aconteceu naquele dia, naquele momento. Ficou um silêncio, eles não sabiam o que dizer. Então eles contaram como era a igreja aqui no Brasil. E um grupo de brasileiros, achando que ia orar pelos pastores, encorajá-los, fortalecê-los na fé,
mas na verdade eles que foram encorajados e fortalecidos, porque os pastores disseram: não, ajoelhem, porque nós precisamos orar por vocês, porque se não existe perseguição, tem alguma coisa errada. Eles disseram: a perseguição, ela faz parte da igreja, e a igreja faz parte da perseguição. Quando nós lemos o livro de Atos, fica muito claro que o Senhor enviou a perseguição para que a igreja fosse fortalecida e que a igreja crescesse. Então a igreja foi se espalhando e o evangelho chegou até nós, por causa da perseguição. Jesus já disse em Mateus 5, no sermão das bem-aventuranças: bem-aventurados os perseguidos. Então eu queria passar um pouco para vocês hoje. Nosso objetivo é que vocês ouçam o que o Senhor tem a dizer. Não o que nós estamos dizendo, mas o que o Senhor tem a dizer para nós. O que o Senhor tem para despertar a nossa vida, o nosso chamado. Muitas vezes você teve um chamado de Deus, talvez pequeno, quando você estava na escola dominical, como aconteceu comigo. Mas o Senhor, Ele tem uma mensagem para o seu coração nessa noite. Então que o seu coração esteja aberto para ouvir a palavra de Deus. Eu estava comentando com o Val, fica mais fácil, né? Estava comentando com o Val ali. Nós visitamos muitas igrejas. E existem igrejas que a gente não percebe a presença de Deus. Igrejas um pouco frias, ou então onde a gente fica procurando: cadê a presença de Deus aqui? Mas hoje, quando o culto iniciou, no momento da oração, no momento do louvor, eu olhei para ele, ele olhou para mim, e nós dissemos: o Senhor está aqui. A gente está podendo sentir isso. Então, que o seu coração continue nisso, disposto a receber o que Deus tem, disposto a receber o que Deus quer falar com você, e que esse DIP, o Domingo da Igreja Perseguida, que está acontecendo aqui hoje, em mais de 8.000 igrejas no Brasil hoje, neste momento, que isso seja um marco de Deus no seu coração. Seja algo que você anote na sua Bíblia, anote no seu caderninho ou no seu celular, no seu tablet, no seu iPad, enfim. Mas que isso seja um marco, que você se lembre que a partir de hoje Deus despertou o seu coração para que você servisse a obra dele como dissemos aqui no louvor, né? Com todo o coração, avivados, com paixão pelo nome do Senhor. Então eu queria convidar você a abrir a Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 3. Hebreus 13:3 diz assim: lembrem-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. Vamos ler mais uma vez? Lembrem-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. Esse é um versículo que a gente não costuma ler todo dia, não é verdade? A gente costuma ler o Salmo 40, a gente costuma ler alguns textos de Mateus, os milagres de Jesus, mas é esse versículo que o Senhor quer que a gente lembre. Começa com essa palavra, com essa ordem: lembrem-se. Mas a gente lembra de tantas coisas, das contas para pagar, né? Da visita que a gente tem que fazer para algum amigo, dos estudos, do dinheiro que a gente quer ganhar, de tantas coisas, mas Deus quer que a gente se lembre dos que estão na prisão e dos que estão sendo maltratados. Que você seja uma parte dessa igreja brasileira, porque hoje nós não temos nem 1% da igreja brasileira que conhece a causa da igreja perseguida, que se lembra dessa causa. A estatística diz de que nós temos 0,05% dos cristãos brasileiros conhecendo apenas a causa da igreja perseguida. Numa igreja tão grande como a nossa e tão livre, né? Nós podemos dizer que somos livres, porque 2/3 do mundo vivem debaixo de uma restrição, de uma perseguição, e o Brasil é uma exceção. Então eu queria passar para vocês o porquê, por que a gente está aqui, o que nós vamos falar nessa noite. Está dizendo em Apocalipse 3:2, esteja atento, fortaleça o que resta e o que estava para morrer. Esse versículo Deus deu para o irmão André, o fundador da Portas Abertas. Alguns de vocês já conhecem isso.
E quando ele, um jovem de 27 anos, conheceu esse versículo, sentiu que Deus estava chamando ele para fortalecer a igreja perseguida. E um dia ele pegou um fusquinha azul, encheu de Bíblias e foi em direção aos países comunistas. Passou pela cortina de ferro. A guerra estava começando, os países todos ali, assim, naquela situação, as pessoas fugindo. E ele diz que na estrada as pessoas saindo e ele entrando no país. Quando chegou diante dos fiscais ali, na entrada do país, dos guardas, eles revistaram o carro, mas o irmão André fez uma oração. Senhor, o Senhor sempre abriu os olhos dos cegos, mas agora eu peço que o Senhor cegue aqueles que vêm. E foi isso que aconteceu. Revistaram o fusquinha que tinha a Bíblia para todo lado, e eles disseram, olha, Senhor, corre logo porque esses tomates, essas verduras vão murchar. Então vai logo. E foi isso que aconteceu. E assim começou o Ministério da Portas Abertas há mais de 60 anos, servindo a igreja perseguida. Talvez você já ouviu essa história, mas eu gosto sempre de falar porque Deus, Ele está falando e a gente às vezes não está atento a ouvir o que Ele tem para dizer. Mas olha o versículo, diz, esteja atento. Deus tem algumas ordens para a gente hoje. Primeiro, lembre-se. E depois, esteja atento. Porque não é só lembrar. Mas você precisa fazer alguma coisa, não é verdade? Então vamos para a próxima parte. Como eu já disse, nós temos 2/3 do mundo sendo perseguidos. Mais de 100 milhões de cristãos vivem sob perseguição. Isso não é uma realidade para a gente, mas é uma realidade para a maioria dos nossos irmãos. E quando uma parte do corpo sofre, todo o corpo sofre com ele, diz em 1 Coríntios 12, 26. O Brasil é uma exceção. Como vocês estão vendo nesse mapa, a gente pode ver aqui que, onde está ali colorido, até aqui países no nosso continente americano, a gente vê que há perseguição. Quanto mais forte a cor, maior a perseguição. Quanto mais clara a cor, existe perseguição, mas de uma outra forma. E aí você está olhando o mapa e está dizendo, como assim tem perseguição na Colômbia e tem perseguição no México? Sim, eu estive na Colômbia em 2012, visitando um abrigo de filhos de missionários, crianças, adolescentes em que estavam em risco de serem aliciados pela Farc, por grupos, por guerrilheiros da região. Então eles ficam ali nesse abrigo, numa região onde não tem um conflito armado, conhecendo sobre Jesus. São crianças em que os pais saíram de casa correndo, deixaram os filhos lá e voltaram para continuar trabalhando, evangelizando os guerrilheiros. Mas deixaram os filhos lá para que eles não tivessem o risco de serem aliciados pela guerrilha. A perseguição é uma realidade no mundo. E hoje a gente vai falar especificamente sobre a Síria e sobre o Iraque. Eu acho que todo mundo aqui acompanha nas notícias, em todas as mídias, já vimos vídeos, né? As notícias têm corrido. E esses países, a Síria e o Iraque, são o tema do DIP, o Domingo da Igreja Perseguida. Nesse mapa da classificação, nós fazemos um ranking de 50 países. Isso é feito através de um instituto de pesquisa da Portas Abertas mesmo, que vai até esses países. Nós temos contatos em cada um desses países e então conhece a situação. Mas não é aquela coisa assim, responde esse formulário para mim que está tudo certo. Não, eles vão lá, passam tempo com esses cristãos, levam Bíblias, fortalecem, enfim. E também fazem essa pesquisa de campo para saber qual é o nível de perseguição e então como a gente vai atuar. Não sei se vocês sabem, mas há uns anos, a Portas Abertas, na verdade, há mais de 30 anos, 32 anos, a Portas Abertas entregou mais de 1 milhão de Bíblias para a China. Foi chamado Projeto Pérola. Talvez os mais antigos se lembrem. E nesse projeto, as Bíblias foram entregues por navio. Hoje, a necessidade da China não é tanto a Bíblia mais. A necessidade da China é o treinamento. Como a gente sabe disso? Através desse acompanhamento, dessas viagens de campo, desse trabalho ali no campo. Então, o Iraque e a Síria, para vocês terem uma noção, quanto mais perto do número 1, mais intenso a perseguição. O Iraque, ele está em 2º lugar. E a Síria está em 5º lugar. A Síria e o Iraque nunca estiveram nessa posição. Então, nosso trabalho da Portas Abertas tem se intensificado nessa região. Inclusive, o pastor Faruque, que esteve aqui, né,
há uns dias atrás, contou para vocês qual é a realidade, e ele é um dos nossos contatos ali naquele país. Resumindo, o que a Portas Abertas realiza? Vamos ver se... Agora foi. O que a Portas Abertas realiza? Uma das formas que você pode fazer algo, que você pode fazer como a Bíblia está dizendo, lembrar e estar atento e fazer algo, é você encorajar os cristãos perseguidos. Aí você vai falar, mas como assim? Eu não tenho o e-mail dele, o Facebook, o WhatsApp, como eu vou fazer isso? Da moda antiga. Você vai escrever cartas para eles, porque é a única forma que a gente consegue fazer com que as notícias cheguem, com que a sua mensagem chegue para lá, sem nenhum problema de segurança para eles. No site da Portas Abertas você vai encontrar um link dizendo encoraje. E você pode clicar então, escrever uma carta para esses cristãos. Uma outra forma também é o treinamento, como eu disse. Na China, hoje, nós temos atuado muito com treinamento. Em Cuba também já entregamos muitas Bíblias, mas hoje o foco em Cuba também é treinamento. Cada país a gente vai atuar de uma forma de acordo com a necessidade da igreja. Também existe o socorro emergencial, que é o que está acontecendo no Iraque e na Síria. Então, não são apenas os cristãos que recebem, às vezes, uma cesta básica, mas os muçulmanos também, porque a guerra acontece no país e tantos muçulmanos também são atingidos. Então, nós entregamos cestas básicas com uma Bíblia dentro. E alguns deles dizem, olha, alguns muçulmanos vieram aqui entregar para a gente uma cesta básica, mas a gente não quer receber deles. A gente quer receber de vocês, cristãos, porque vocês trazem amor. Então é isso que tem acontecido. Um grupo do Brasil também, na Portas Abertas, foi visitar alguns irmãos na Jordânia e teve a oportunidade de visitar casas de refugiados da Síria, ali na Jordânia. E, por incrível que pareça, eu não pude trazer essa foto, mas, por incrível que pareça, esses irmãos entraram na casa desses muçulmanos, eles receberam e, inclusive, pediram oração, abaixaram a cabeça, abriram as mãos e pediram que orasse e que o pastor fosse fazer discipulado na casa deles toda semana. É isso que tem acontecido, irmãos. Glória a Deus. O Senhor tem atuado, mas nós estamos atentos? Nós estamos ouvindo o que Deus tem para fazer através de nós? Será que a gente está ouvindo o chamado dele? Então, a Portas Abertas tem atuado dessa forma também, de socorro emergencial. Tem ajuda socioeconômica. Na Índia, quando um cristão se converte, ele tem aquela questão das castas, né? Então, o que acontece? Um cristão se converte, você é excluído da sociedade, você perde o seu emprego. Então, em alguns casos, a Portas Abertas ajuda com um microcrédito para que ele faça um curso de taxista, compre um táxi e ele comece a trabalhar. E ele repõe depois esse dinheiro para Portas Abertas poder ajudar outra pessoa. Então, são alguns projetos. Estou falando assim bem resumido para vocês. E como tudo começou, a distribuição de livros e de Bíblias. A gente continua fazendo isso e apoiando a igreja perseguida de algumas formas. Então, queridos, nessa noite, eu queria pedir que vocês continuassem nessa presença de Deus, como nós tivemos desde o início do culto, ouvindo o que o Senhor tem para dizer para nós. E agora nós vamos ter um momento de meditação da palavra com o Val. Eu agradeço a oportunidade. Deus abençoe. Amém. Antes de mais nada, eu quero mais uma vez agradecer, em nome da Portas Abertas, ao pastor Gerson, à igreja Cristã da Família, por ter nos recebido aqui. É um prazer imenso e vamos compartilhar um pouquinho do que temos aqui, tá bom? Obrigado, viu? Antes de mais nada, eu e a Monique também trabalhamos com o Ministério de Jovens da Portas Abertas. Eu não vim divulgar isso, eu só vim falar que nós trabalhamos com o Ministério de Jovens da Portas Abertas, que chama Underground, tá? Que a intenção é reunir jovens e oração na mesma frase. Se eu perguntar para você consegue fazer uma frase rápida, jovens e oração na mesma frase? Provavelmente se você colocar o não, jovem não ora. Mas existem pessoas, sim, jovens que oram. Então, ontem mesmo estávamos reunidos aqui perto, na igreja presbiteriana aqui, e reunimos mais de 50 jovens para orar, interceder pela igreja perseguida. E nós trouxemos conosco hoje a Amanda e o Lucas, que são lá do Rio Grande do Sul, que também coordenam lá os jovens lá de Caxias, né? Então, estão aqui conosco, é um prazer. E fazendo jus ao nome
cristã da família, meu pai, minha mãe e minha irmã também estão aqui. Foi um dos visitantes que estão aqui. Então é um prazer estarmos com vocês. Eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia em Mateus capítulo 7. Bom, como a Monique até citou, o que eu tenho aprendido particularmente, vou trazer isso para o particular agora, é que nessas viagens que fazemos pelo Brasil para falar da missão Portas Abertas e da intenção dela de trazer a igreja perseguida à igreja livre, de fazer esse contexto, para que nós então consigamos ser um com eles. Nós já recentemente estávamos lá em Caxias, né? Fomos fazer o acampamento. Tem um acampamento muito bom de simulação de perseguição. Se você quiser conhecer, vem com a gente, tá? Mas eu não vou falar disso agora. Mas nós estávamos lá, viajamos para o norte do Brasil, nordeste um pouquinho, estivemos no Rio de Janeiro. E quando nós compartilhamos essas coisas, nós tivemos também a oportunidade de conhecer alguns cristãos. Vocês tiveram aqui o pastor Faruque, ele é do Irã, veio falar aqui para vocês um pouco sobre o contexto de perseguição. E nós também no ano passado tivemos lá no Rio de Janeiro e ouvimos uma irmã chamada Ryu, da Coreia do Norte. Não sei se vocês tiveram a oportunidade. Coreia do Norte, que é tido como o pior país para se ser um cristão. Por que pior país? É porque a perseguição é a mais intensa. E isso já está há mais de 10 anos nesse país. Lá, pais escondem dos próprios filhos porque eles são cristãos. Eles tentam fazer de alguma forma com que o filho descubra algumas pistas, porque é arriscado demais colocar o filho nesse contexto. E nós conhecemos uma norte-coreana, e ela falou disso. E o que mais me impacta nesse caminho que nós temos feito junto com Portas Abertas é quando eles falam sobre obediência. Existem algumas coisas que me impactam. Uma vez ouvindo um irmão do Irã também, chamado Andrew, ele falou para mim que perdoar era muito difícil. E ele falou para mim, olha, se você acha que perdoar é só aquele que te causa algum problema, você está muito enganado. Você tem que perdoar o seu inimigo. E quem estava falando para mim falava com propriedade, porque ele tinha visto o seu pai esfaqueado com 27 facadas no peito, morto por perseguição religiosa. E ele conheceu os assassinos do seu pai. E ele perdoou os assassinos do pai. E ele falou que todos os dias era difícil falar e pedir a Deus que ele amasse os seus inimigos. Mas Jesus mandou. Esse é um paradigma que a igreja perseguida quebrou na minha vida. Porque eu achava que amar era simplesmente o próximo. E perdoar também se tinha o próximo. Existem níveis de perdão. Mas esse irmão da igreja perseguida, chamado Andrew, filho da Takushi, ele me ensinou que perdoar também se estende aos seus inimigos. Mas o que mais me impacta é a obediência. Obediência é algo que eu fiquei muito impactado. Vou te dizer um exemplo. Monique, quando foi para a Colômbia, eu não pude ir com ela, mas ela foi lá visitar esse abrigo, ela já explicou qual que é o contexto desse abrigo. Veio um pastor até ela, porque ele veio visitar os filhos. Ele deixou filhos lá. Era um ex-guerrilheiro. Então sofria ameaças, então deixou os filhos lá e era um período dele visitar os filhos. E a Monique então perguntou para ele, pastor, por que o senhor vai voltar? Porque ele ia voltar. Ele ia voltar para as montanhas, ele ia voltar a pregar para os guerrilheiros, para os grupos paramilitares. Não há só as Farc, também tem os grupos paramilitares. E não é só as Farc e os grupos paramilitares, também são os indígenas. Então aí ela falou, por que você vai voltar para lá? E o pastor olhou para os olhos dela e com muita compaixão disse, porque eu sou obediente a Deus. Obediência num contexto livre é algo que nós não conseguimos entender no contexto perseguido.
E é algo que eu quero compartilhar com vocês, que é o que mais me impacta quando eu falo sobre igreja perseguida, quando eu vou numa igreja. E eu queria compartilhar isso com vocês. Da obediência incondicional, da obediência que não é algo que eu faço em parte, mas que eu faço por completo para Deus, não importa o que aconteça. E para isso eu quero que vocês então já abriram em Mateus capítulo 7, versículo 24. Eu vou ler porque eu peguei da versão da NVI, que é a que está aqui comigo. Antes de mais nada, queria falar para vocês que essa camiseta não é algo perigoso, tá? Não é uma demarcação nem nada. Chama-se, está dizendo aqui, ser fiel até a morte, tá? É um acampamento dos jovens que a gente fez essa camiseta de ser fiel até a morte. Perigoso eu carregar uma camiseta dessa, né? E não ser fiel. Então eu tomo cuidado com isso. Mas aqui eu queria que vocês lessem comigo, e está escrito assim, Mateus 7, 24. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem imprudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Aqui é o final do Sermão do Monte, em que Jesus encerra então o Sermão do Monte. Alguns capítulos anteriores, ele dá início ao Sermão do Monte. E o Sermão do Monte, num resumo, é quando Jesus reúne pessoas e os seus discípulos, se assenta com eles e fala da expectativa de Deus e de Jesus, de como um cristão deve ser. Ele fala das bem-aventuranças, ele fala bem-aventurados que sofrem, continuem o caminho, e ele termina falando e propondo a obediência como fundamental no caminho daqueles que seguem a Jesus. Ele fala aquele que ouve e pratica. Ouvir e praticar significa, em outras palavras, obediência. Você não obedece a Deus se você ouve somente. Você não obedece a Deus se você pratica algo que você nem ouviu do que é. Você obedece a Deus quando você ouve as palavras dele e a pratica. Em outras palavras, eu gosto de dizer que obedecer a Deus é deixar-se carregar pelas palavras de Jesus. Deixar-se levar, carregar, ser carregado pelas palavras e pelas ordens de Jesus. É isso que é obedecer. Então, aquele que ouve as minhas palavras e a pratica, este construiu a sua casa na rocha. Um pouco antes, Jesus diz, nem todo aquele que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todo aquele que levanta as mãos em meu nome entrará no reino dos céus. Nem todo aquele que dá esmolas entrará no reino dos céus. Quem entrará no reino dos céus? Quem experimentará essa qualidade de vida de ir aos céus, de Deus? Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Então Jesus insere a obediência como fundamental para um cristão. Há teólogos que dizem que essa rocha, quando fala aquele que ouve e pratica, construiu a sua casa sobre a rocha, é a rocha obediência. Aquele que ouve e pratica, construiu a sua casa na obediência. Então vem os ventos, as ondas, e porque ele está firmado na obediência, ele não vai cair, a sua casa não vai cair. Mas eu não quero trazer discussões teológicas, até porque eu não sou o melhor sobre isso. O que eu quero trazer é a ideia deste versículo que fala sobre obediência. Dá para entender nitidamente que aqui fala sobre obediência, e é isso que eu quero falar para você. Então, obediência é deixar-se carregar pelas palavras de Jesus. Quando isso fica evidente, por exemplo, na experiência de Pedro. Pedro tem uma relação fascinante com Jesus. Pedro tem uma das relações mais fascinantes bíblicas que você veja, Jesus e ele se relacionando. E na verdade não é porque Pedro é o melhor discípulo, não, mas porque você vê Pedro construindo a sua obediência, o seu caráter ante Jesus. Jesus uma hora chama ele, afasta-se de mim, Satanás, e outra hora fala, olha Pedro, essa revelação que você tem não vem de ninguém a não ser de Deus. Então Pedro vem sendo moldado perante o seu caminho no discipulado com Jesus, ele vem sendo moldado na obediência, por isso que eu digo que é fascinante. E uma dos momentos é em Lucas capítulo 5, você não precisa abrir, eu quero ser o mais rápido possível. Em Lucas capítulo 5, esse é o momento em que Jesus aparece para eles, logo depois de falar para uma multidão na praia, no lago de Genezaré, ou o mar da Galileia. Jesus então sobe no barco de Pedro, e ele se afasta, porque o povo comprimia Jesus.
A multidão comprimia Jesus, então Jesus se afasta e fala. Logo depois que ele fala, ele despede o povo e fala para Pedro: olha, vai pescar, Pedro. Pedro vai pescar, e Jesus se aproxima depois, mais tarde, e fala para ele: e aí, Pedro, como está a pesca? E aí Pedro diz: olha, Senhor, nós pescamos a noite inteira e nós não conseguimos nada. Então Jesus diz para ele: então lança as redes de novo. E aí Pedro diz: Senhor, por causa da tua palavra é que eu vou lançar as redes. Esse versículo se torna mais interessante quando você conhece o contexto. Que contexto? O contexto judaico. Uma criança com 6 anos, uma criança filho de judeu, com 6 anos ia aprender a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, ia aprender o Torá. Com 6 aos 10 ele já sabia o Torá de cor. Todos os livros ali ele sabia de cor. Dos 10 aos 12, então, ele aprendia alguns, como os proféticos, entre outros. Com 12 anos, existia a separação dessa criança. Ou a criança voltava para casa para aprender o ofício da família, ou a criança era convidada por um rabino a continuar a aprender e se tornar depois um outro rabino, com a possibilidade de ensinar a lei de Moisés ao povo. Não era qualquer pessoa que subia em uma sinagoga ou um templo e levantava sua voz para dizer a respeito de Deus. Somente os estudiosos. Então, a partir dos 12, esse menino, que era um excepcional, continuava aprendendo com o rabino sobre as escrituras. Mas o interessante é que Pedro não foi esse excepcional. Pedro volta, e como a Bíblia diz, ele é um pescador. Ofício de família, ele volta com seus 12 anos para aprender o ofício da sua família. E ele aprende melhor do que qualquer um, porque o pescador é a família dele, ele é o pescador. Então ele sabe melhor do que ninguém. Jesus era um carpinteiro. Jesus volta a aprender o ofício. Interessante isso, mas não é sobre isso que eu quero aprender. Por isso que a Bíblia diz que Jesus se tornou mestre por excelência. Jesus não continuou o estudo com algum rabino, mas por excelência que ele tinha, ele se tornou um mestre perante o povo. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar que Pedro, então, voltou para aprender o ofício da família. Então, parafraseando aqui com vocês, nós temos um carpinteiro falando para um pescador: lança de novo. Lança a sua rede de novo. E Pedro diz: olha, Senhor, eu tenho palavras, eu tenho artifícios para dizer que eu não devo pescar. Aliás, eu já pesquei a noite inteira, não tem lógica pescar. O pescador aqui sou eu, o Senhor é o carpinteiro. Mas ele diz: por causa da tua palavra, eu vou lançar as redes. Então ele se nega o seu próprio conhecimento, para então jogar as redes, porque Jesus mandou. Obedecer é deixar-se carregar pelas palavras de Deus. O que é interessante é que o nosso carpinteiro Jesus estava certo. Ele joga a rede e pega muitos peixes. Então, essa é a parte interessante, porque Pedro diz, em outras palavras: eu não tenho garantia alguma de sucesso na minha pescaria, senão a tua palavra. A tua palavra, Senhor, prevalece. O que é obedecer a Deus? Eu vou falar de novo. Obedecer é deixar-se carregar pelas palavras de Deus. Deus falou: faça. Não importa as circunstâncias se são favoráveis. Quando você obedece porque entende que a probabilidade é melhor e é mais fácil, é maior que o fracasso, você não é obediente. Você é sábio. Você já pensou isso, meu irmão? Quando você acerta numa escolha, você acertou numa escolha, você não foi obediente. Quando você tem várias opções, várias artimanhas, ou a sua probabilidade é maior de ter sucesso em algo, você não foi obediente, você foi um sábio. E eu, óbvio, tenho que te parabenizar por isso, porque a Bíblia fala para você ser sábio. Mas quando você se submete à palavra de Deus, a palavra de Deus, meus irmãos, não a qualquer coisa que você vê por aí, mas quando você se submete à palavra de Deus, mesmo que a probabilidade de fracasso seja maior, aí você vai ver então o que é obediência de fato. Jesus está dizendo: somente aquele que obedece, aquele que pratica a vontade do meu Pai, entrará no reino. É isso que Jesus diz. Outra situação fascinante
é em Mateus 14, quando Jesus caminha sobre as águas. E Pedro reconhece Jesus. Primeiro os discípulos então ficam apavorados, é um fantasma. E eu assumo que talvez eu ficasse muito apavorado vendo alguém andar sobre as águas. Mas eles ficaram apavorados e então Pedro reconhece Jesus. Pedro reconhece. Ele fala, olha, é o Senhor que está vindo. E Pedro então fala, Senhor, manda que eu vá ao teu encontro. Então Jesus disse o quê? Vem. Interessante é que Jesus falou, tá bom, se você quer vir, então vem. Anda sobre as águas. Então Pedro, e aí continuando o versículo, é que Pedro põe o seu pé então nas águas e anda. Depois ele afunda, mas ele começa a andar. Pedro, o único homem que andou sobre as águas. Você já percebeu ou parou para pensar que Pedro não andaria sobre as águas se não fosse a ordem de Jesus? Pedro se deixou carregar, ele fala, Senhor Jesus, manda que eu vá. Manda que eu vá. Não é, Senhor Jesus, eu estou andando, me espera aí que eu estou chegando. Não foi isso. Ele fala, manda que eu vá. E aí Jesus disse, vem. A ordem de comando veio. E aí as probabilidades são quase zero. Aí a física não explica, nem a química ou qualquer outra matéria que você possa aprender, nem a filosofia. Mas Pedro anda sobre as águas baseado na ordem de Jesus, ou seja, a ordem de Jesus carrega Pedro sobre as águas. Então obedecer é deixar-se carregar sobre as ordens e as palavras de Jesus. O caminho de Jesus para nós não é uma aposta no que fazemos em nossa própria sabedoria, em nossa própria vontade, em nossos próprios anseios, acreditando que Deus vai bancar e sustentar o nosso sucesso. Meu querido, se você está achando que é isso, pare hoje. E não sou eu que estou dizendo, é a voz da igreja perseguida. Eu só estou traduzindo alguma coisa aqui para você. Foi o que eu tenho aprendido todos esses dias. Se você acha que Deus vai bancar os teus anseios, as tuas coisas, e você vai dar um nome para isso de fé, para com isso. Para com isso. Tem gente que acha que fé é acreditar que tudo vai dar certo. Tem gente que acha que tudo nasce em mim, e agora eu uso a fé como um recurso para fazer Deus realizar aquilo que eu quero. Eu tenho fé que eu vou conseguir um emprego. Eu tenho fé que eu vou conseguir alguma coisa. Irmão, está lhe faltando fé para você conseguir alguma coisa. Se você acha que a fé é algo que circunda você, então pare agora. Porque fé já foi dito. Eu gosto quando os irmãos perguntam, o que é fé? E eu gosto dessas perguntas porque essas perguntas já foram ditas na Bíblia. Quando você vê em Hebreus 11, capítulo 1, quem escreveu já disse, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Fé é isso, é o fundamento do que se espera e a prova do que não se vê. Então se alguém te perguntar a fé e você responder, fé é isso, é o firme fundamento e tudo mais, você está certo. É legal essa pergunta, porque essa pergunta já está respondida. Mas a questão dessa resposta de Hebreus, a questão desse versículo, é que ele fala que fé é o fundamento, ou fundamenta a coisa que você espera. Então a pergunta desse versículo não é o que é fé, mas é o que você espera. É no que você espera. Tua fé vai sustentar aquilo que você espera. Se você crê em Jesus, a tua fé vai te sustentar em Jesus. Se você crê em outra coisa, a tua fé vai cair por si mesma. Porque quando você põe um alicerce sem algo em cima, esse alicerce cai. Mas quando você põe o alicerce e algo em cima, que eu estou falando agora de Jesus, esse alicerce não só sustenta, mas como fica sustentado por Jesus. Então a pergunta não é o que é fé, mas o que você espera. Perceba Pedro. Pedro andou sobre as águas. E quando ele afundou sobre as águas, lhe faltou fé. Mas por quê? Porque Jesus já lhe tinha dado a ordem de andar. Não importava as circunstâncias, não importava as ondas, não importava nada. Jesus já tinha falado para Pedro, vem. Vem, Pedro. Só que Pedro, uma hora, lhe faltou fé para deixar-se carregar pelas palavras de Jesus. Isso é que é fé. A fé fundamenta algo. Então a obediência é o segredo do discipulado de Jesus. A obediência é o segredo do cristão que quer
entender um pouco mais sobre Deus e que Deus faça com que você entenda mais, que você cresça, é a obediência. Obediência, meu querido, não é quando Jesus fala para você simplesmente, olha, saia pela rua e fale para fulano de tal. Óbvio, isso é obedecer. Mas a obediência que a igreja perseguida me ensina, e que eu quero que vocês aprendam um pouquinho hoje, é que quando o pastor Faruque vai e tem uma igreja de 1000 membros, em que na porta há um limite em que o próprio ISIS colocou, o Estado Islâmico, e eles oram e falam, Senhor, que o Estado Islâmico não venha, não ultrapasse esse limite, e eles oraram, eu pergunto para você, isso é fé ou não é nas palavras de Jesus, meu querido? Ele tem uma igreja de 1000 membros, vocês ouviram ele falando. Eu ouvi lá no Vocari, estava lá no Paraná, um evento do Vocari, estava com portas abertas. E ele falando assim, eu sou louco por Jesus. Eu escuto a voz dele nitidamente para mim. Então, quando o Estado Islâmico se levantou, a gente pegou, fez um limite. Ele está lá dentro, no país que está acontecendo todo o problema. E aí talvez eu ia falar, olha, eu tenho fé para ficar vivo, eu preciso sair daqui. Essa é a minha fé, eu preciso sair correndo. A minha fé é, Deus, eu sei que o Senhor me sustenta, mas eu preciso ir embora. Deus, eu sei que o Senhor vai me sustentar, mas às vezes eu preciso me manter vivo, não é, Senhor? É. Porque aí eu vou continuar fazendo jus ao nome do Senhor. Não. Pastor Faruque, ele falou assim, quando eu fui sair da Austrália e voltar para o meu país, perguntaram para mim, você é louco? Você está deixando tudo aqui, deixando a faculdade que você fez, os seus carros, sua esposa, seus filhos e vai voltar para lá? Ele falou assim, eu vou me deixar ser carregado pelas palavras de Jesus. Jesus disse, vá. E é engraçado, não sei se vocês lembram, que ele disse que a visão dele foi que Jesus apareceu para ele, um homem de branco, com cabelo de ouro. E ele fala, Jesus fala para ele, olha, está na hora de você ir para lá. Obedecer, meu querido, é deixar-se carregar pelas palavras de Jesus. Deus falou, então faça. Deus não falou, não faça. Espere a ordem dele. Espere o que ele diz a respeito de você. E aí, quando Jesus disser para você, como disse o pastor Faruque, no meio de uma guerra civil, falando para ele, olha, o seu ministério agora é de jovens. Aí ele falou, Deus, como jovens? Se nesse país todos os jovens estão na guerra? E aí Deus falou assim, eu estou te dizendo, faça. E aí o engraçado é que ele conta que foi falar com um conselho de pastores da igreja dele, e ele falou, olha, Deus falou para mim que ia trabalhar com jovens. E eles fizeram a mesma pergunta, você está louco, pastor Faruque? Você está louco? Ele falou, olha, Deus falou para mim. E ele disse, vocês não vão deixar, então eu vou embora. E ele disse que todos viraram para ele e falaram assim, não, pastor. Se Deus falou para você, eu não quero me opor ao que ele disse para você. Você que vai fazer, então, e começar esse ministério de jovens. Deus falou, então faça. Se Deus está falando com você, querido, mandando você ser obediente, e aí as circunstâncias dizem que não tem isso muito a ver, que isso não tem uma probabilidade de sucesso, que andar sobre as águas é impossível. Se Deus falou, seja carregado pela palavra de Deus. Se Deus falou, faça isso. Então a proposta do caminho de Jesus é a obediência. Jesus coloca isso como o segredo do discipulado. Obedecer é deixar-se carregar pela vontade dele. Eu não me atrevo a sair do barco se Jesus não disser. E quando ele me diz venha, então eu tenho que ter fé na palavra dele e me deixar ser carregado sobre as águas por ela. Outro momento interessante é quando Jesus foi ao deserto para ser tentado pelo diabo, todos sabem disso, né? Todos lembram desse momento em que o Espírito Santo leva Jesus para ser tentado. E lá no deserto o diabo coloca ele no pináculo, no alto do pináculo do templo e falou, olha, se joga porque os anjos de Deus vão vir aqui, vão te salvar. Evidente, não é evidente, irmão, que se Jesus se jogasse, os anjos o salvariam, não é evidente? Propriamente, se Jesus se jogasse, com o seu poder mesmo, ele se salvaria. Mas a questão é que Jesus falou para ele o quê? Afasta-se de mim, Satanás, porque eu não vou tentar o meu Deus. Se Deus não falou, eu não faço. O interessante é que é o próprio Jesus se submetendo às palavras de Deus. É o próprio Salvador que eu estou falando aqui, queridos,
que se submete de uma forma em que nós não entendemos. E ele fala: diabo, você pode querer, eu posso querer pular daqui, mas se Deus não falou, eu não pulo. E é por isso que no começo ele fala para o diabo: nem só de pão vive o homem, mas ele vive de toda a palavra que sai da boca de Deus, porque ela é o segredo da obediência. E aquele que obedece a Deus, ele está firmado na rocha. E vem os ventos, e vem as ondas, e a casa dele não cai, porque ele está firmado na obediência, ele se deixa carregar pelas palavras de Jesus. Todo crente é obediente, porque se deixa carregar pela palavra de Jesus. Todo crente é obediente, porque se deixa carregar pela palavra de Jesus. E só obedece quem crê, porque a nossa obediência não é outra, senão a submissão à vontade de Jesus. Perceba que são coisas diferentes. Todo crente é obediente porque ele se deixa carregar. E só obedece quem crê, porque a nossa obediência não é outra, senão a submissão à vontade dele. Isso fica muito forte para mim quando vejo o testemunho desses irmãos. Isso fica muito forte para mim quando vejo o testemunho da Riu, lá no Rio de Janeiro, numa igreja lá, e ela foi falar um dado momento, e ela falou assim: sabe, irmãos, eu passei por 10 campos de prisão. Passei por 10 prisões, vamos falar assim. Os norte-coreanos chamam de campo de reeducação, mas é simplesmente campos para que você, que é uma ameaça com o seu cristianismo, possa ser preso e nunca mais atormentar a sociedade. Ela foi presa 10 vezes. Ela foi para 10 campos. E ela disse que num dos campos tinha uma placa dizendo: não tente fugir, ou você será morto. Quando ela estava entrando naquele campo, ela falou: Deus, o Senhor tem uma promessa para mim. Uma promessa, e eu vou deixar ser carregado pelas tuas palavras. Ela podia dar fim à vida dela. Sabe, queridos, você acha que, olha, ela foi forte, ela sobreviveu àquilo que Deus queria para ela, ela se submeteu às palavras, ela foi forte, resistiu à prisão. Não é essa prisão que eu estou falando aqui, não, meu querido. Não é essa prisão. É uma prisão que todos os dias você acorda às 5 ou 4 horas da manhã, recebe uma porção de arroz ou de milho na sua mão, come, e você vai para o campo plantar milho ou quebrar pedras. Você vai fazer todo o trabalho forçado, e aí você volta à tarde, final da tarde, depois de trabalhar muito, você volta, e aí você fica a noite inteira recitando os ensinamentos do grande imperador deles, que chama Kim. E aí você fica naquela cadeia, ouvindo todos um por um se levantarem e falar: o grande Kim é maravilhoso e não sei o que lá. E você está naquele contexto em que, se alguém pega você pregando de Jesus, por mais que seja trabalhando, eles te levam para uma prisão, uma solitária, que ela é de 2 por 2 e faz você ficar abaixado assim, por mais de 24 horas. Quantas pessoas saíram e não conseguiram nem esticar as suas pernas? Perdão, 1 por 1, minha esposa me corrigiu. 1 por 1. Quantos cristãos saíram com seus joelhos já que não tinham mais condições? Quantos morrem nessas condições? Nós não estamos falando de uma prisão que você tem uma TV a cabo e às vezes até um colchão. E às vezes eu sei que a prisão daqui, ela é desumana. Ela tem mais de um monte de pessoas que não aguenta, não tem capacidade. Agora eu estou falando para você assim: se essa é desumana, imagina que existe lá. Meu querido, a ONU não entra lá. Ninguém entra lá. O único jeito de você entrar foi uma pessoa que eu vi, que era o presidente de Portas Abertas na época, chamado Aguinaldo. Hoje já não é mais, é o irmão Carlos Domoto. Mas o Aguinaldo Cajaíba, conseguiu uma vez ir para lá, para a Coreia do Norte. Pegou o seu visto, falou que era trabalho, falou que era para conhecer algumas coisas. E olha só, ele conheceu a Coreia do Norte só a parte melhor. E além disso, ele era acompanhado o dia inteiro por 2 oficiais e 2 guias. Ele falou que em certo momento ele estava no hotel e eles falaram para ele: olha, 6 da manhã a gente vai pegar você aqui, ok? Ok, 6 da manhã. Ele tentou sair às 5 da manhã. Quando ele abriu a porta, tinha um guarda olhando para ele e falou assim: eu falei para você que é 6 da manhã que você vai sair, você não vai sair daqui agora. Então 6 horas da manhã eles bateram na porta: vamos embora? Esse é o seu turismo. O pior país para se ser um cristão, o país mais rígido,
se chama Coreia do Norte. E essa irmã contando, ela falava que ela amava a chuva. Eu lembro disso até hoje. Ela disse que ela amava a chuva. Porque quando a chuva vinha, batia no teto, e é aquele teto com aquelas placas de metal, e fazia um barulho absurdo. Então ela conseguia sair daquele campo, onde ela estava ali no momento ali, porque quando chovia eles não conseguiam trabalhar, então eles ficavam como se fossem animais num curral. Então ela conseguia sair um pouco. E ela cantava para Jesus. Ela falava assim: eu pedia todas as vezes, Senhor, manda chuva para mim cantar para você. E aí ela começava a cantar: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Obedecer é deixar-se carregar pelas palavras de Deus. Ela estava numa prisão, sendo abatida, sendo espancada, trabalhando, mas ela se deixava carregar pelas palavras de Jesus. A minha pergunta para você hoje, querido, é se você é obediente. E se você não tem sido, não tem problema, porque eu também não tenho sido. Aí você vai falar: como não tem problema? Não, óbvio, não tem problema, porque Deus nos deu essa possibilidade de nos arrependermos e a partir de agora sermos. Então a questão não é daqui para trás, a questão é daqui para frente, se você vai ser obediente. Seja obediente. Sabe, tem muito cristão que gosta de uma frase de impacto, eu coloquei a minha, olha só: seja obediente, seja crente, seja crente, seja obediente. Frase de impacto. Mas eu quero saber agora se você tem sido cristão de verdade, seja um obediente. Se você ouviu o Sermão do Monte como Jesus quis que você ouvisse. Se você ouviu a proposta de obediência e caminho a Jesus. Caminho de obediência, caminho de deixar-se carregar pelas palavras de Jesus. E antes da gente passar para a intercessão à igreja perseguida, porque esse é o nosso maior intuito, eu quero que você abaixe a sua cabeça então e agora tenha um momento de autoanálise. Senhor, eu tenho sido obediente? Senhor, eu tenho sido obediente? Sabe, meu querido, na palavra de Deus está escrito que o Espírito Santo é que convence da justiça, do pecado e do juízo. Eu posso ter falado um monte de coisa aqui para você, que entrou pelo um ouvido e saiu pelo outro. Mas eu peço, e eu queria pedir para você agora, que você solicitasse urgentemente ao Espírito Santo para te convencer da justiça, do teu pecado e do juízo. Da justiça porque Ele é 100% justo, Ele é o Deus justo, o justo juiz, o justo Pai. Do pecado porque às vezes não obedecemos a Jesus como Ele quer que nós obedeçamos. Foi maravilhoso, irmãos, desfrutar de um período de louvor em que a presença de Deus se manifestou de tal forma. Eu chorei que nem uma criança aqui na frente. Mas, meu querido, se você entoa palavras, como a Bíblia nomeia de palavras rotas ou sem conteúdo algum, nada importa, nada importa, de nada vale. Então que o Espírito Santo te convença do pecado que você tem cometido, porque isso é um pecado grave, querido, se você não obedece a Jesus. E do juízo, meu querido, não porque é o juízo de Jesus, aquele juízo no fim dos tempos, não esse, mas do juízo que você seja aquele sacerdócio real, geração santa que o Senhor escolheu para ajudar e propagar o Evangelho. Eu quero que você olhe para Deus agora, faça uma autoanálise, porque a Bíblia diz que adorar ao Senhor é adorá-lo em espírito e em verdade, é adorá-lo em plena consciência. Então agora eu quero que você se conscientize da tua obediência. Olhe para o seu interior. Lembre das palavras que o Senhor sempre quis te dizer. Lembre daquilo que Ele quer que você obedeça. Sabe, querido, não é fácil. Mas quanto mais eu olho difícil esse meu contexto, que sou livre. Imagina aquele cristão perseguido, que por causa do nome de Jesus, por causa do amor ao nome de Cristo, vai ao matadouro todos os dias se entregar, porque ele está deixando-se carregar pelas palavras de Jesus.
Vai só aquele pastor colombiano que era da guerrilha, que matou tantos pastores, que queimou igrejas, que derrubou igrejas, matou meninas e meninos, plantando a cocaína naquele terreno só por causa de dinheiro. E aí ele disse para minha esposa: olha, Monique, eu preciso voltar lá porque eu preciso obedecer a palavra de Jesus. Tudo que eu fiz até agora não tem o menor valor, Se eu não obedecer o que ele me disse, não vale a pena. Sabe, meu querido, e nesse caminho muitos sim morrem, mas eles morrem obedecendo à vontade de Jesus. A minha pergunta é se você vai obedecer. Há risco sim de vida, mas a Bíblia diz ser fiel até a morte. Senhor Jesus, Tu és o nosso Salvador, Tu és o nosso Rei, Tu és o nosso Pai. Nós Te adoramos, Senhor, porque a Tua graça se renovou por nossas vidas. E quando nós percebemos isso, Pai, percebemos que nós só estamos acordados, vivos até agora, porque o Senhor mais uma vez se compadeceu da nossa vida. A Tua graça nos alcançou, graça, Pai, que é imerecida. E Pai, nós queremos então retribuir, não que sejamos dignos de retribuição a Ti, porque nada que fizermos vale algo para Ti, Pai, mas nós queremos mesmo assim fazer algo para Ti, Pai. Nós queremos ser discípulos em que a Sua expectativa, Pai, seja preenchida na terra. E assim como nós cantamos, na terra como no céu é o Teu reino. Que venha o Teu reino através dos meus irmãos aqui. Que o Teu reino se manifeste na terra como Ele já é no céu. Porque no céu a Tua vontade é absoluta. No céu a Tua vontade é preenchida. O Senhor é Deus do universo. O universo não lhe possui, mas o Senhor tem o universo nas mãos. Tu és o Deus Todo-Poderoso, em que sustenta a rotatividade do globo com as Tuas mãos, Pai. Pai, que nós façamos na terra aquilo que está estabelecido em todo o universo, que o Senhor é Rei sobre todas as coisas. Que nós nos deixemos, Pai, carregar pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Vamos passar para o período de oração? Amém, queridos. Como nós falamos no início, nosso objetivo é orar pelo Iraque e pela Síria. No Iraque e na Síria havia uma igreja muito grande, uma igreja forte. Mas há alguns anos surgiu um grupo chamado Estado Islâmico, que tem varrido esses países e já tem chegado a outros países também, países da África inclusive, com o objetivo de: nós vamos dominar, nada do Ocidente, ou seja, nada de cristão vai continuar aqui, nós vamos dominar essa região. Mas Deus tem um propósito nessa situação. Assim como cristãos morreram por Cristo, mas a igreja se fortaleceu e uma igreja forte surgiu, muitos se converteram durante a época do comunismo. Isso tem acontecido nesses países do Oriente Médio. Isso tem acontecido na Nigéria. Um grupo filiado ao Estado Islâmico chamado Boko Haram, como vocês já viram em alguns noticiários, sequestrou mais de 200 meninas para serem esposas de muçulmanos, esposas de guerrilheiros do ISIS, do Estado Islâmico. Isso tem acontecido. Mas por que isso tem acontecido? Porque a igreja tem crescido, porque a igreja tem aparecido. Queridos, como o pastor Faruque falou, e nós contamos aqui muitos outros testemunhos, Deus tem se revelado aos muçulmanos em sonhos. Deus tem se revelado aos muçulmanos, aos guerrilheiros, às pessoas do Estado Islâmico. Muitos têm seguido a Jesus, muitos têm tido visões. E nós precisamos orar, precisamos fazer parte disso. Um grupo de oração surgiu antes, quando aconteceu a situação da cortina de ferro ser estabelecida, um grupo de oração surgiu e oraram por 10 anos. Mas depois de 10 anos, a cortina de ferro caiu. Depois de 10 anos de oração, em quantos anos nós vamos precisar orar? Quantas vezes você vai orar para que o Estado Islâmico caia? Para que o Boko Haram caia? Quantas vezes?
E eu gostaria que você fizesse parte desse momento de oração, onde mais de 8.000 igrejas, como eu disse no início, estão orando pelo Iraque e pela Síria. Então eu gostaria de pedir que você ficasse de pé, porque nós somos guerreiros de Cristo, amém? E nós vamos orar em nome de Jesus, porque nesse nome há todo poder, nos céus e na terra. E como é no céu, na terra vamos estabelecer o reino do Senhor, amém? Eu gostaria de pedir que você levantasse a sua voz e nós vamos orar pelo Iraque e pela Síria. Vamos orar para que os irmãos da igreja perseguida sejam fortalecidos nesse momento. Eu tenho inúmeros testemunhos para contar para vocês, mas vamos orar nesse momento porque muitos irmãos têm tido até a oportunidade de sair dos países, mas sabe o que eles dizem? Nós queremos ficar aqui, porque se a gente não ficar, quem vai fazer a diferença? Quem vai ser a luz nas trevas? Quem vai anunciar esse reino? Quem vai estabelecer o reino de Deus aqui? Então nós precisamos orar, e que essa oração não seja só hoje, só agora, mas que você se lembre amanhã, que você se lembre depois de amanhã, que essa seja uma oração que saia do seu coração o tempo todo. Então não se esqueça, vamos levantar um clamor agora pelo Iraque e pela Síria, amém? Levante suas mãos. Senhor, em nome de Jesus, nós juntos agora queremos clamar, porque a sua palavra nos ensina que devemos nos reunir e orar e clamar no nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome. E é no nome de Jesus que queremos orar pelos irmãos da igreja perseguida, Senhor, especificamente sobre os nossos irmãos do Iraque, os nossos irmãos da Síria. Senhor, eles têm perdido as suas casas, eles têm que fugir dos seus países, eles têm que mudar de cidade. Muitos dos seus familiares morrem durante esse percurso. Senhor, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor os fortaleça, Pai. Em nome de Jesus, como nós cantamos no início, que haja a força do Senhor sobre a vida deles. Pai, que eles não desistam, mas que eles se lembrem da sua palavra, que eles se lembrem de que bem-aventurados os perseguidos, que eles continuem, Senhor, que eles continuem seguindo o teu caminho. Pai, em nome de Jesus, prepara uma casa para eles, Senhor, prepara a escola para os filhos, prepara emprego, porque eles têm que sair de cidades, de países, para países vizinhos muitas vezes, porque o Estado Islâmico bombardeou toda a cidade. E nessa nova cidade eles não têm direito a nenhuma casa. Eles precisam ficar em tendas, Senhor. Tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia, Senhor. Pai, alcança as pessoas naquele centro de tendas que tem ali na Jordânia, Senhor. Aquele campo de refugiados é o segundo maior campo de refugiados do mundo, Senhor. E quantos cristãos estão ali e não têm onde morar? Quantos muçulmanos também estão ali, que eles conheçam o Senhor. Em nome de Jesus oramos, Pai. Oramos para que o Senhor alcance também cada um do Estado Islâmico, Senhor. Muitos já têm se convertido a Ti, Pai, que eles sonhem contigo, Senhor, que durante alguma perseguição que eles encontrem com o Senhor, Pai. Ah, Deus, em nome de Jesus, que eles tenham visões, Senhor, e que o Estado Islâmico caia, mas que a perseguição, Senhor, seja um momento de fortalecimento da sua igreja, seja um momento de crescimento da sua igreja, Senhor. Em nome de Jesus oramos pelos pastores, pelos líderes, porque eles precisam estar firmes, porque eles precisam fortalecer a igreja também. Ah, Senhor, guarda-os, livra-os, Senhor, em nome de Jesus. Pai, que o Estado Islâmico não consiga queimar as igrejas. Senhor, faz uma barreira de anjos ali ao redor das igrejas, que eles não consigam chegar às igrejas. Guarda os nossos irmãos, guarda as crianças, Pai. Guarda as crianças de sequestro. Guarda, Senhor, as meninas principalmente, porque têm sido levadas para serem escravas sexuais. Tem misericórdia, Senhor, mas que a tua graça, o teu amor chegue ao Iraque hoje, Pai. Que a tua graça, o teu amor chegue à Síria hoje, Senhor. Ah, Deus, enquanto nós oramos, que os nossos irmãos sejam abraçados por Ti, que eles sintam a nossa oração, Pai, que eles sintam o nosso abraço, que eles sintam que nós nos importamos com eles, Senhor. Que eles sintam que hoje à noite, antes de nós dormirmos, nós vamos orar por eles. Senhor, que o Teu Espírito
possa consolá-los, que a consolação do Espírito Santo esteja com eles todos os dias, Senhor, e que a tua igreja cresça, e que a tua igreja continue, e que a tua igreja seja exemplo no Iraque e na Síria, Senhor. Oh Deus, nós oramos em nome de Jesus, e que nós estejamos atentos à tua voz, Senhor, que nós estejamos com o nosso coração disposto a obedecer, onde o Senhor nos diz: ore pela igreja perseguida, faça algo pela igreja perseguida, sirva aos seus irmãos. Ah Deus, quantas coisas nós precisamos obedecer e aprender com os nossos irmãos da igreja perseguida, Senhor. Deus, que o nosso coração nessa noite seja marcado pela sua palavra, e que nós, em nome de Jesus, sejamos um com os irmãos da Síria, um com os irmãos do Iraque, e que nós possamos fazer parte desse grupo de irmãos que vai orar para que o Estado Islâmico caia, para que toda essa revolução ali no mundo árabe caia, em nome de Jesus, Senhor. Nós cremos, nós veremos a salvação do Senhor para o Iraque e para a Síria, nós veremos a salvação do Senhor para essas nações onde o Estado Islâmico tem atuado, através de grupos aliados também, como a Nigéria. Alcança, Senhor, esses países, e que nós sejamos, Pai, instrumentos do Senhor para fortalecer os nossos irmãos, ó Deus. Nós oramos no nome precioso e poderoso de Jesus, o nome que está acima de todos, o nome que faz com que o reino de Deus seja estabelecido nessa terra. Em nome de Jesus oramos, Senhor, e te agradecemos. Amém.